No Saber Direito desta semana, a gente fala sobre direito constitucional. Vamos aprender sobre teoria geral, controle difuso e concentrado, controle estadual e muito mais. As aulas são com o professor Gustavo Fernandes. Olá, este é o Saber Direito e eu sou Gustavo Fernandes, professor de Direito Constitucional. Nas aulas anteriores, nós falamos detalhada e demoradamente sobre a ação direta de inconstitucionalidade, sobre a ação declaratória de constitucionalidade, sobre a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Embora por vezes tenhamos feito remissão ao âmbito estadual, o nosso foco até então foi o âmbito federal. Enfim, é hora de deitar olhos sobre as ações de controle concentrado e abstrato no âmbito dos estados e do Distrito Federal. O primeiro assunto da nossa aula dirá respeito ao histórico. Quando que pela primeira vez o nosso ordenamento jurídico constitucional tratou das ações de controle de constitucionalidade no âmbito estadual? Isso se deu de maneira tardia, assim como a ação direta de inconstitucionalidade no âmbito federal só surgiu sob a vigência da Constituição de 1946, o mesmo também ocorreu em relação à ação direta de inconstitucionalidade no âmbito estadual. Isso se deu mais especificamente com a Emenda Constitucional número 16 de 1965. Com a Emenda 16 de 1965, a Constituição Federal de 1946 passou a prever que a lei poderia estabelecer, no âmbito dos estados, uma representação de inconstitucionalidade de leis e atos municipais em face da Constituição estadual. Então veja que são dois detalhes iniciais a respeito dessa ação. Primeiro, que havia uma faculdade. A Constituição dizia que a lei poderia estabelecer. Não havia ainda uma determinação para que os estados instituíssem essa chamada representação de inconstitucionalidade. O segundo detalhe é que o objeto dessa ação, dessa representação, eram apenas as leis e os atos municipais. Portanto, sob a vigência da Constituição de 1946, após a Emenda 16 de 1965, apenas leis e atos municipais poderiam, se a lei estabelecesse, ser questionados perante a Constituição estadual em termos de validade. As leis estaduais não podiam ser questionadas em face da Constituição estadual, o que revela uma certa perplexidade. Podiam apenas ser questionadas em face da Constituição Federal, na ADI federal que tramita perante o Supremo Tribunal Federal. A Constituição de 1967 silenciou a respeito da representação interventiva. Aliás, representação interventiva essa, no âmbito estadual, que na prática, segundo explica a história e a doutrina, não foi implementada. Como era uma faculdade e dependia da instituição por lei, a legislação dos estados acabou não adotando esse tipo de ação. Com a Constituição de 67, então, omissa, também nada foi feito a respeito, e a Constituição de 1969 apenas trouxe previsão de uma representação interventiva estadual para fins de intervenção, uma representação interventiva, que embora se trate de uma ação de natureza concentrada, não tem caráter abstrato, mas apenas caráter subjetivo, concreto, que diz respeito a um conflito entre partes formais. Somente com a Constituição de 1988 é que foi efetivamente instaurado o controle de constitucionalidade concentrado e abstrato no âmbito dos estados. Com a Constituição de 1988, seu artigo 125, parágrafo 2º, trouxe a previsão de que deveriam os estados, caberia ao Estado, estabelecer a representação interventiva, que nada mais é do que a própria ação direta de inconstitucionalidade no âmbito estadual,
para a análise da validade de leis e atos normativos municipais e estaduais em face da Constituição do Estado. Agora, a Constituição Federal de 88 nada trouxe a respeito de outras modalidades de controle de constitucionalidade abstrato e concentrado. O artigo 125, parágrafo 2º, que já eu vou colocar aqui na tela para a gente observar com calma, ele fala apenas da representação de inconstitucionalidade que faz às vezes da ADI federal, só que no âmbito estadual. Nada foi dito acerca da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, da ação declaratória de constitucionalidade, a ADC, muito menos da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF. Diante disso, a doutrina passou a analisar se os estados poderiam instituir em seus âmbitos locais a ADC, a ADO e a ADPF. Em relação à ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO, a doutrina é praticamente pacífica. Entende-se que não há qualquer vedação, embora o texto federal seja omisso, a que os estados estabeleçam a ADO em seus âmbitos. Isso porque a omissão que viola a Constituição é também, seguramente, uma espécie de inconstitucionalidade que deve ser combatida. Para a preservação da supremacia formal da Constituição, tanto da federal quanto da Constituição estadual, é necessário que sejam combatidas as inconstitucionalidades, independentemente de a inconstitucionalidade se dar por meio de um ato comissivo, de um fazer, de uma ação, ou de um ato omissivo, um não fazer, uma omissão. Cito apenas para fins exemplificativos as lições do professor Luiz Roberto Barroso, que deixam claro que os estados podem instituir a ADO em seus âmbitos. Também o Supremo Tribunal Federal, em determinado julgado, já autorizou, já chancelou essa possibilidade quando tratou da Constituição do Estado do Maranhão, que faz expressamente a previsão de ADO em seu texto. Em relação à ação declaratória de constitucionalidade, a chamada ADC, é possível que os estados instituam a ADC sem que o texto constitucional federal tenha permitido expressamente essa ação? Novamente, a doutrina é basicamente tranquila a respeito dessa possibilidade. Isso porque a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade são ações ambivalentes, ações dúplices, cujo resultado em uma delas é o mesmo possível na outra. Por exemplo, ao se julgar procedente uma ADI, o que se está reconhecendo é a inconstitucionalidade da lei. Do mesmo modo que seria se fosse julgada improcedente a ADC. E julgada procedente a ADC, está se reconhecendo a constitucionalidade, a validade da lei, do mesmo modo que seria se fosse julgada improcedente a ação direta de inconstitucionalidade. Cito, por exemplo, as lições de Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Goné Branco a respeito do cabimento da ação declaratória de constitucionalidade nos estados, ainda que excelente o texto federal. Eu gostaria de reproduzir as lições desses autores do seu curso de Direito Constitucional. Pego aqui, por exemplo, o seguinte trecho. Dizem os autores: como se sabe, a Emenda Constitucional número 3 de 1993, ao criar a ação declaratória de constitucionalidade de lei federal, estabeleceu que a decisão definitiva de mérito nela proferida, incluída aqui, pois, aquela que, julgando improcedente a ação, proclamar a inconstitucionalidade da norma questionada, produzirá eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais poderes, órgãos do Poder Judiciário e do Poder Executivo. Por essa razão, eminentes membros do Supremo Tribunal Federal, como o ministro Sepúlveda pertence, têm sustentado que, quando cabível em tese a ação declaratória de constitucionalidade, a mesma força vinculante haverá de ser atribuída à decisão definitiva da ação direta de inconstitucionalidade. Prosseguem os autores. Todos esses elementos reforçam o caráter dúplice ou ambivalente que marca também a ação declaratória no plano federal. Assim,
não parece subsistir dúvida de que a ação declaratória de constitucionalidade tem a mesma natureza da ação direta de inconstitucionalidade, podendo-se afirmar até que aquela nada mais é do que uma ADI com sinal trocado. E aí concluem os autores. Ora, tendo a Constituição de 88 autorizado o Constituinte Estadual a criar a representação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, parece legítimo concluir que, independentemente de qualquer autorização expressa do legislador constituinte federal, estão os Estados-membros legitimados a instituir a ação declaratória de constitucionalidade. Um exemplo de Constituição que traz a ADC expressamente em seu texto é a Constituição do Estado de Goiás. Por fim, resta analisar se seria possível estabelecer a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF, no âmbito dos Estados. Aqui há uma polêmica verdadeiramente instaurada. Alguns doutrinadores entendem que não é possível, pois o texto constitucional diz expressamente que a competência para julgar a ADPF é do Supremo Tribunal Federal. Isso está no artigo 102, parágrafo 1º. Outros autores, no entanto, sustentam que, do mesmo modo que os estados podem instituir ADC, ADO, também é possível que instituam a sua ADPF. Todavia, segundo alguns autores que defendem essa possibilidade, essa ADPF estadual teria um cabimento extremamente limitado. Isso porque, e eu utilizo aqui os ensinamentos do professor Luiz Roberto Barroso, os preceitos fundamentais do âmbito da Constituição Federal não poderiam ser tratados de maneira diversa na Constituição Estadual. E o objeto da ADPF federal já inclui atos estaduais e municipais. Portanto, essa ADPF estadual, se prevista, não teria nem parâmetro ou paradigma, nem objeto próprios. Com a devida vênia a esse entendimento, parece mais correto a posição de André Ramos Tavares, para quem a Constituição Estadual poderia ampliar o catálogo de preceitos fundamentais. Não apenas reproduzir aqueles da Constituição Federal, mas trazer seus próprios preceitos fundamentais, o que revelaria aí sim uma maior utilidade da ADPF no âmbito estadual. Apenas para fins de curiosidade, a Constituição do Rio Grande do Norte é uma das 3 constituições estaduais na nossa federação que prevêem a ADPF no âmbito estadual. Pois bem, analisamos então o histórico das ações de controle de constitucionalidade no âmbito dos estados e vimos também as modalidades que podem ser instituídas nessas unidades da federação. Agora vamos estudar com maiores detalhes, com maior profundidade, a representação de inconstitucionalidade estadual, que é o nome que a Constituição dá no artigo 125, parágrafo 2º, e que nada mais é do que a ação direta de inconstitucionalidade no âmbito do Estado. Para analisar com profundidade, eu gostaria de chamar aqui na tela o artigo 125, parágrafo 2º, para que nós possamos ver com maiores detalhes. Constituição Federal, artigo 125, parágrafo 2º. Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Então, meus amigos, a primeira coisa que nós vamos analisar é a competência. A quem compete analisar, processar e julgar as ações, a representação de inconstitucionalidade à ADI estadual. O texto constitucional deixa bem claro, caberá aos tribunais de justiça dos estados. Agora, será que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal também poderia processar e julgar uma ADI em seu âmbito? Havia uma certa polêmica, mas hoje é pacífico. O Supremo Tribunal Federal entende que a lei orgânica do DF é uma autêntica Constituição estadual e que o Tribunal de Justiça do DF e dos territórios pode muito bem analisar ADIs de leis distritais, caso sejam potencialmente ofensivas à lei orgânica do DF. Entende-se, portanto, que a lei orgânica do DF é uma autêntica Constituição
fazendo as vezes aí da Constituição dos Estados, embora o nome seja diverso. Pois bem, caberia a algum órgão municipal a realização desse controle abstrato de cunho estadual? Não caberia, uma vez que não há órgãos judiciários municipais. Não existe um tribunal municipal. A Constituição estabelece apenas o poder judiciário nacional e unitário, com órgãos para fim de repartição de competências federais e estaduais. Não há juízes municipais. Embora haja juízes nos municípios brasileiros, esses juízes são autênticos órgãos estaduais. E o Supremo Tribunal Federal? Poderia o Supremo Tribunal Federal analisar a inconstitucionalidade de leis, sejam elas estaduais ou de outro âmbito, em face da Constituição do Estado? De forma nenhuma. O Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 102 da Constituição, é o guardião da Constituição Federal e não das Constituições estaduais. Por isso, jamais o Supremo poderá dizer que uma lei é incompatível com a Constituição do Estado. Quem é o guardião da Constituição estadual é o Tribunal de Justiça do Estado e o Supremo permite que também o TJDFT seja o guardião da lei orgânica do DF. Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais do Trabalho, Superior Tribunal de Justiça, outros tribunais no âmbito do nosso Poder Judiciário poderiam realizar esse controle em face de constituições estaduais? Também de forma nenhuma. É como se o Tribunal de Justiça Estadual fosse o Tribunal Constitucional no seu âmbito, já que em uma federação temos entes federativos numerosos. Não apenas a União compõe a federação, mas também os estados e o Distrito Federal. Os municípios, embora também componham a federação, não possuem um poder judiciário próprio, nem mesmo uma Constituição própria. A lei orgânica dos municípios é entendida pelo Supremo Tribunal Federal como uma lei de caráter especial, mas que não tem caráter constitucional. Por isso, a violação de uma lei municipal à lei orgânica do município não significa inconstitucionalidade. O juízo que se faz é um juízo de ilegalidade. Pois bem, então a competência é do Tribunal de Justiça dos Estados e o Tribunal de Justiça do DF. Agora passemos a analisar a legitimidade para essas ações. Quem pode provocar ou ajuizar uma ADI ou uma representação de inconstitucionalidade no âmbito dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios? Bom, a Constituição, no artigo 125, parágrafo 2º, que nós vimos agora há pouco, diz apenas que é vedada a instituição da legitimação para agir a um único órgão. Mas ela não diz quem são os legitimados. E aí eu pergunto para você, deveria haver uma simetria em relação ao artigo 103 da Constituição Federal? Deveria impositivamente o legislador constituinte estadual utilizar o rol do artigo 103 da Constituição e adaptá-lo para o âmbito estadual? Vimos em aulas anteriores que os legitimados para a ADI no âmbito federal são todos aqueles 9 incisos, que estão nos 9 incisos do artigo 103 da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal chegou a analisar essa questão e entendeu que a norma do artigo 103 da Constituição Federal não é de reprodução obrigatória ou de absorção compulsória. Isso significa que os estados não precisam, obrigatoriamente, repetir aquele rol do 103 para instituir os seus legitimados no âmbito estadual para o controle abstrato. Até porque, meus amigos, o artigo 103 traz algumas autoridades que não poderiam ser simplesmente adaptadas para o âmbito estadual. Estudamos, por exemplo, que a mesa do Senado Federal pode ajuizar uma ADI perante o Supremo Tribunal Federal. Mas os estados não possuem Senado. O poder legislativo no âmbito estadual é unicameral. Há apenas a Assembleia Legislativa. Então não haveria mesmo como fazer uma adaptação perfeita. O Supremo entende, então, que basta ao Estado instituir pelo menos 2 legitimados, já que a Constituição veda a instituição de apenas um. E
aí cabe a autonomia política do Estado. É o Estado, em seu poder político autônomo, não é soberano, mas possui uma grande capacidade, nos termos da Constituição Federal, e ao Estado caberá então instituir quem são os legitimados. Interessante e curioso anotar que, em uma determinada ação, o relator, ministro Sepúlveda Pertence, chegou a dizer, em obter dictum, em passagens laterais, que até se poderia questionar uma determinada Constituição Estadual que não instituísse a previsão do Procurador-Geral de Justiça para o ajuizamento de uma ADI no âmbito estadual, já que no âmbito federal temos o Procurador-Geral da República como esse legitimado histórico, desde quando a ADI foi prevista. Então poderia se questionar se não fosse copiado, imitado, o chefe do Ministério Público no âmbito estadual. Mas a instituição, a ampliação de novos legitimados não teria qualquer problema. Por isso, algumas constituições prevêem, por exemplo, que deputados estaduais ou até mesmo o Procurador-Geral do Estado possam assinar uma petição inicial e deflagrar uma representação de inconstitucionalidade no âmbito dos estados. Outra questão interessante diz respeito a essa ausência de simetria obrigatória, também no âmbito do curador da presunção de constitucionalidade dos atos editados pelo Parlamento e dos demais atos normativos. No âmbito federal, o advogado-geral da União é quem detém essa atribuição de defender a constitucionalidade do ato que está sendo questionado perante o Supremo Tribunal Federal. No âmbito estadual, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que não há uma simetria impositiva. É possível que a Constituição local estabeleça outra pessoa, que não o Procurador-Geral do Estado, para ser o garante da constitucionalidade das leis e dos atos normativos municipais e estaduais questionados naquele âmbito. Pois bem, vimos então a competência para essa ADI de cunho estadual e vimos a legitimidade. Agora vamos analisar o parâmetro. Quais são as normas de referência para esse tipo de ação? Bom, o artigo 125, parágrafo 2º, deixa claro que essa ação será cabível em face de leis e atos normativos estaduais e municipais e em face da Constituição Estadual. Então, o parâmetro são as normas da Constituição Estadual, como vimos, também as normas da Lei Orgânica do Distrito Federal, segundo o entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. Leis orgânicas dos municípios, já vimos que não poderiam ser parâmetro, já que elas não são entendidas como autênticas normas constitucionais e, sobretudo, porque não há previsão na Constituição Federal de um tipo de ação específica no âmbito municipal. Aliás, é interessante até anotar que, quando da vigência da Constituição de 1969, ou seja, antes ainda de 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada e publicada a nossa atual e vigente Constituição, alguns estados resolveram instituir a representação de inconstitucionalidade estadual, mesmo sem autorização na Constituição de 1969. A gente viu que a autorização veio com a vigência da Constituição de 46 e, na prática, isso não foi feito, pois era uma faculdade. E as Constituições de 67 e 69 silenciaram a respeito. Alguns estados tentaram implementar essa ação e o Supremo disse que não seria possível. Reputou-as inconstitucionais por ausência de previsão no texto federal. Se não há, então, mantido esse entendimento do Supremo, poderíamos fazer aí um paralelo em relação ao âmbito municipal. Como não há previsão atualmente de uma ação de âmbito municipal, de controle concentrado e abstrato, então não poderia a lei orgânica do município ser utilizada como parâmetro da representação de inconstitucionalidade estadual. Agora entramos no aspecto mais tormentoso da nossa aula. Em um certo momento, começaram a questionar perante o Supremo Tribunal Federal e também a doutrina
se seria possível que o Tribunal de Justiça Estadual analisasse a inconstitucionalidade de uma lei local em face da Constituição Estadual, no caso da norma da Constituição Estadual que serviria como parâmetro, repetir o conteúdo da norma da Constituição Federal. Entendiam alguns que, se a Constituição Estadual repete uma norma da Constituição Federal, então, por vias transversas, o Tribunal de Justiça Estadual estaria usurpando a competência do Supremo, já que estaria analisando se um determinado ato normativo seria compatível com um texto que, ao fim e ao cabo, está previsto na Constituição Federal. E quem é o guardião da Constituição Federal é o Supremo Tribunal Federal. Contudo, prevaleceu tese em sentido contrário. O Supremo Tribunal Federal, também baseando-se em uma parcela da doutrina, entendeu que os estados, os tribunais de justiça locais, podem sim analisar a inconstitucionalidade de atos locais em face da Constituição do Estado, ainda que a norma da Constituição do Estado repita a norma da Constituição Federal. Mas há um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Esse detalhe é o seguinte: são duas situações distintas. Se a Constituição local repete norma da Constituição Federal porque quer, e aí entram as chamadas normas de imitação, na esteira do professor Raul Machado Horta, as chamadas normas de repetição facultativa, nesse caso, a decisão do Tribunal de Justiça Estadual a respeito desse controle de constitucionalidade é definitiva e irrecorrível. Não cabe qualquer recurso, porque se entende que se o Estado repetiu porque quis, a norma é para todos os fins uma norma estadual. Não havia obrigação. Então, dentro da sua autonomia política, o Estado repetiu a norma e é uma norma autêntica da Constituição Estadual. Não tem o Supremo Tribunal Federal nada a ver com isso. Agora, se a norma da Constituição local repete a norma da Constituição Federal por uma vinculação ou obrigação, por se tratar de uma norma constitucional de reprodução obrigatória, então, nesse caso, o Estado não exerceu a sua autonomia política. Ele apenas fez algo que era uma determinação constitucional. E, por isso, a decisão final do Tribunal de Justiça local poderá ser analisada excepcionalmente pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal acabou achando uma saída e entendeu que o meio processual cabível para trazer essa questão ao conhecimento do Supremo seria um recurso extraordinário. Então, veja, se o Tribunal de Justiça local reputar uma lei local inválida em face da Constituição Estadual, sendo que a norma que serviu como parâmetro, a norma que está na Constituição Estadual, repete obrigatoriamente, ou seja, trata-se de uma norma de reprodução obrigatória que está na Constituição Federal também, nesse caso a última palavra será do Supremo, caso ele seja provocado pelo recurso extraordinário. O que são essas normas de reprodução obrigatória? Bom, a Constituição não diz nada disso, a legislação também não. A doutrina é quem diz e o Supremo acatou essa conceituação. Normas de reprodução obrigatória são aquelas que estão previstas na Constituição Federal, mas não são normas apenas federais, são normas nacionais. São normas que incidem também sobre o território político estadual e, às vezes, municipal e distrital. Normas que valem para todos os entes da federação e, por isso, esses entes não têm escolha, senão albergarem essas normas em seu texto constitucional ou, caso não o façam, mesmo diante do silêncio, essas normas incidirão também sobre as esferas locais. Quais seriam as normas de reprodução obrigatória? Há diversas classificações doutrinárias, mas, para fins exemplificativos, podemos falar que as normas que tratam de questões eleitorais, de matéria eleitoral, bem como os direitos e garantias fundamentais, e também normas que estabelecem a repartição de competências, todas elas são normas de reprodução obrigatória. Por isso, os artigos 21, 22, 23 e 24 da Constituição Federal, que fazem a repartição de competências, dizendo que compete exclusivamente à União realizar tal competência material, ou que é competência concorrente para legislar entre União, Estados e DF sobre determinado assunto,
essas normas são de reprodução obrigatória e devem ser tratadas pelos constituintes locais ou, se não forem tratadas, é como se elas ali estivessem também. Bom, vimos então que esse parâmetro pode ser uma norma da Constituição Estadual que repita a norma da Constituição Federal, seja ela de reprodução obrigatória ou de reprodução facultativa. No caso de ser uma norma de reprodução facultativa, ela é irrecorrível. No caso de ser uma norma de reprodução obrigatória, caberá um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. A respeito desse peculiar recurso extraordinário, eu gostaria de ler aqui um trecho do curso de Direito Constitucional, novamente, dos professores Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco, quando tratam dessa possibilidade excepcional. Eles dizem o seguinte: mais séria e complexa revela-se a indagação sobre o cabimento de recurso extraordinário na hipótese de o Tribunal de Justiça, em ação direta de inconstitucionalidade, adotar interpretação de norma de reprodução obrigatória que, por qualquer razão, se revele incompatível com a Constituição Federal. Ora, se existem princípios de reprodução obrigatória pelo Estado-membro, não só a sua positivação no âmbito do ordenamento jurídico estadual, como também a sua aplicação por parte da administração ou do judiciário estadual, pode se revelar inadequada, desajustada ou incompatível com a ordem constitucional federal. Nesse caso, não há como deixar de reconhecer a possibilidade de que se submeta a controvérsia constitucional estadual ao Supremo Tribunal Federal mediante recurso extraordinário. Os autores citam aqui no seu trecho a reclamação 383, bem antiga, julgada pelo Supremo, quando, nos termos do voto do ministro Moreira Alves, o Supremo, então, estabeleceu essa possibilidade e concluem da seguinte forma: não há dúvida, pois, de que será o recurso extraordinário contra a decisão do Tribunal de Justiça que, sob pretexto de aplicar o direito constitucional estadual, deixar de aplicar indevidamente a norma de reprodução obrigatória por parte do Estado-membro. Pois bem, agora, seria cabível que a Constituição Federal, uma norma da Constituição Federal, fosse diretamente utilizada como parâmetro para que os tribunais de justiça dos estados realizassem controle de constitucionalidade das leis e atos normativos municipais e estaduais? Parece estranho, não é? Em um entendimento tradicional, o Supremo vinha rechaçando essa possibilidade, já que os tribunais de justiça locais não são guardiões da Constituição Federal. Então, se uma lei potencialmente ofende a Constituição Federal, quem deverá, ao fim e ao cabo, analisar essa situação deverá ser o Supremo Tribunal Federal. Mas as normas de reprodução obrigatória trazem uma certa peculiaridade. Veja bem, vou citar um exemplo concreto primeiro. Uma lei municipal de Londrina, Paraná, institui um feriado local para aquela cidade. Essa lei municipal é questionada perante o Tribunal de Justiça do Paraná. E o Tribunal de Justiça do Paraná entende que essa lei municipal é inconstitucional, inválida, por ser incompatível com a Constituição Federal, mais especificamente com o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, que estabelece a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho e a instituição de um feriado local impacta nas questões trabalhistas. Por isso, deveria ser uma lei federal a instituir feriados e não a lei municipal. Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal entendeu, quando chamado a decidir a respeito, que a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná foi correta. Veja que, em boa verdade, o Tribunal de Justiça do Paraná analisou a inconstitucionalidade da lei municipal em face de uma norma de reprodução obrigatória que não estava prevista na Constituição Estadual, mas é como se ali estivesse, porque se trata de uma norma de reprodução obrigatória que vale para todas as esferas, inclusive para a esfera estadual. Então, é como se estivesse escrita na Constituição Estadual, implicitamente. Isso é até natural. Veja que não teria muita lógica
ao Constituinte estadual que ele estabelecesse na Constituição estadual que há uma competência privativa da União. Ele tem que tratar de questões locais e não de questões da União. Por isso, ele não teria razão de ser, de constar do texto da Constituição estadual que é competência privativa da União legislar sobre o direito do trabalho. E também não poderia ele instituir que cabe ao Estado legislar sobre o direito do trabalho, pois estaria contrariando uma norma prevista na Constituição Federal. Seria, obviamente, inconstitucional. Então, há casos em que o Estado não reproduz uma norma de reprodução obrigatória, mas é como se ela ali estivesse, permitindo-se, então, o controle de constitucionalidade de leis locais em face de norma da Constituição Federal, mas sempre quando houver esse detalhe da norma de reprodução obrigatória. Ainda sobre o parâmetro e normas remissivas. Seria possível que o Tribunal de Justiça local declarasse uma lei local inconstitucional em face de uma norma remissiva da Constituição Estadual? O que seria uma norma remissiva? Cito o exemplo da Constituição Estadual de Tocantins. Há um determinado dispositivo que diz mais ou menos o seguinte: aplica-se ou aplicam-se ao Estado de Tocantins e aos municípios que o integram as vedações ao poder de tributar previstas no artigo 150 da Constituição Federal. Então, ela não tem um conteúdo próprio. O seu conteúdo deve ser preenchido pela norma federal, pelo artigo 150, por uma remissão. O Supremo chegou a analisar essa situação e entendeu que é possível, sim, o controle de constitucionalidade de leis locais em face de normas remissivas da Constituição Estadual, porque embora façam remissão, são autênticas normas estaduais que estão na Constituição Estadual, estão ali previstas. Trata-se apenas de uma técnica de legislar, talvez não muito interessante, mas que é admitida. Um ponto avançado, já que estamos tratando de controle de constitucionalidade avançado no nosso curso. Seria possível que o Tribunal de Justiça local, ao julgar uma ADI estadual, declarasse a inconstitucionalidade incidental do próprio parâmetro, da própria norma da Constituição Estadual? Vou dar um exemplo. A Constituição Estadual da Paraíba previa que somente após sentença condenatória o governador do estado poderia ser preso. Então, somente após uma sentença penal condenatória nas infrações comuns. Eu cito esse exemplo, antes de continuar, porque o Supremo Tribunal Federal já declarou esse artigo da Constituição da Paraíba inconstitucional, por violação ao princípio republicano, que prevê que todos devem ser tratados da mesma maneira, e exceções ao princípio republicano devem constar apenas da Constituição Federal, sendo que a Constituição Federal prevê que apenas o chefe de Estado, e chefe de Estado só temos um, que é o presidente da República, só ele tem essa imunidade em relação à prisão, só podendo ser preso após sentença penal, final, condenatória. E também porque, ao fim e ao cabo, se trata de norma de cunho processual, cuja competência é privativa da União para legislar, já que estamos falando de vedação a prisões cautelares. Portanto, é uma norma inconstitucional, mas estava prevista na Constituição da Paraíba. Vamos supor, então, que uma determinada lei municipal ou estadual dissesse que o governador poderia ser preso cautelarmente, em alguma hipótese, contrariando a norma da Constituição Estadual da Paraíba. Vamos supor que essa questão chegasse em uma ADI ao TJPB. O TJPB poderia, então, incidentalmente reconhecer a própria inconstitucionalidade da norma da Constituição da Paraíba, que veda prisões cautelares em face do governador? O Supremo analisou essa questão, entendeu que sim, é possível. É possível porque a Constituição Estadual é fruto do poder constituinte derivado decorrente, que deve obediência ao texto federal. Portanto, se a sua norma é contrária ao texto federal, é inconstitucional, é inválida. E de ofício ou por provocação, o próprio tribunal poderá declarar incidentalmente, já que não é objeto da ação, a inconstitucionalidade desse parâmetro. Interessante que, nesse caso, quando o tribunal declarar incidentalmente inconstitucional o parâmetro, a sua própria norma da sua própria Constituição, caberá excepcionalmente um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal,
já que, ao fim e ao cabo, o que se estabeleceu é que houve uma violação ao texto federal. E o Supremo Tribunal Federal, mediante um recurso extraordinário, poderá, então, dar a palavra final. Caso o Supremo Tribunal Federal entenda que está equivocado o TJ da Paraíba, que, na verdade, aquela norma da Constituição Estadual é válida, então, modificaria a decisão do TJ e retornariam os autos para que o TJ, então, analisasse, sim, aquela inconstitucionalidade suscitada com base no entendimento do Supremo, vinculado ao que o Supremo disse em relação à validade da norma da Constituição Estadual. Do contrário, a ação deveria ser, como foi no caso originário, extinta sem resolução do mérito por conta de uma impossibilidade jurídica do pedido. Não há como analisar o pedido se o próprio parâmetro é inconstitucional. Gostaria de lembrar também, apenas para complementar, que esse peculiar recurso extraordinário, em face de decisões de controle abstrato de âmbito local, possui efeitos erga omnes, ou seja, efeitos contra todos, efeitos gerais. Pois bem, após analisarmos o parâmetro desse controle estadual, vamos falar do objeto. Quais são os atos que podem ser questionados em face da Constituição Estadual, ou mesmo de norma da Constituição Federal, quando se tratar de norma de reprodução obrigatória, como vimos, perante o Tribunal de Justiça local? O artigo 125, parágrafo 2º da Constituição é bem claro no sentido de que são leis e atos normativos estaduais e municipais. Portanto, diferentemente do que previa a Constituição de 1946, após a edição da Emenda Constitucional 16 de 1965, não apenas leis e atos normativos municipais, mas também os estaduais, como parece ser mais razoável, podem ser questionados perante a Constituição Estadual. E leis e atos normativos distritais? Estes também, já que as leis distritais, elas recebem a sua competência, nos termos do texto constitucional federal, tanto daquilo que é endereçado aos estados, quanto daquilo que é endereçado aos municípios, já que ao Distrito Federal é vedada a subdivisão em municípios. Não há municípios no DF, o que há são regiões administrativas que não têm a mesma natureza jurídica de municípios. Portanto, leis distritais também podem ser impugnadas perante o TJDFT. E leis federais? Será que o Tribunal de Justiça pode entender que uma lei federal é inconstitucional? Muito cuidado com isso. O Tribunal de Justiça jamais poderá dizer que uma lei federal é inconstitucional em face da Constituição Estadual, seja em controle abstrato concentrado, por meio da ADI estadual, e seja, inclusive, por meio de controle difuso. Não se pode, em controle difuso, dizer que a lei federal contraria a Constituição Estadual, pois elas atuam em âmbitos jurídicos, território jurídico diferentes. Agora, podem os juízes, todos os órgãos com poder jurisdicional, como vimos na aula de controle difuso, e todos os tribunais podem declarar uma lei federal inconstitucional, incidentalmente no curso de um processo, desde que seja em face da Constituição Federal. Uma outra questão interessante diz respeito ao ajuizamento simultâneo. Imagine aqui comigo. Imagine que uma determinada lei seja potencialmente, flagrantemente contrária ao ordenamento constitucional e um legitimado, nos termos do artigo 103 da Constituição, deflagre uma ADI no âmbito federal perante o Supremo Tribunal Federal. E, ao mesmo tempo, um legitimado do âmbito estadual deflagre uma ADI, uma representação de inconstitucionalidade estadual, no âmbito do Tribunal de Justiça. Vamos supor que essa lei seja uma lei estadual, que pode ser questionada tanto em face da Constituição Federal, por meio da ADI, quanto em face da Constituição Estadual, por meio da ADI estadual. Isso seja feito ao mesmo tempo. Seria possível que as duas ações tramitassem ao mesmo tempo, uma perante o Supremo Tribunal Federal e a outra perante o Tribunal de Justiça local? Ou haveria litispendência? Mais uma vez,
o Supremo Tribunal Federal resolveu essa questão. Entendeu o Supremo que não há litispendência, são âmbitos distintos, até mesmo porque, veja bem, é possível que a lei estadual seja inválida perante a Constituição Estadual, mas seja válida perante a Constituição Federal, ou o contrário. Isso porque a Constituição Estadual não é uma mera cópia da Constituição Federal. Se fosse assim, não estaríamos em uma federação. A federação exige uma estrutura de unidade, porém, exige uma certa parcela de multiplicidade ou de pluralidade. No contrário, teríamos um Estado unitário. Assim, as constituições estaduais podem ter normas próprias, fruto de sua autonomia política. Já vimos alguns exemplos aqui na aula de hoje. Portanto, não haverá litispendência. Agora, o ministro Celso de Mello entende, e outros ministros também, que poderá haver uma causa especial de suspensão do processo no Tribunal de Justiça local. Em se tratando de uma norma, de uma lei que é questionada em face das duas constituições, questionada em face de dispositivos que estão repetidos nas duas constituições, uma norma que está na Constituição Estadual e que foi tirada de maneira repetitiva da Constituição Estadual, da Constituição Federal, perdão. Nesse caso, haverá a suspensão do processo perante o Tribunal de Justiça local, dando-se preferência ao Supremo. É o Supremo quem vai julgar em primeiro lugar. A decisão do Supremo obstará o julgamento da decisão estadual? Como eu falei, nem sempre. Pode ser, sim, que o Supremo entenda que aquela lei estadual realmente é inconstitucional em face da Constituição Federal. E aí a lei, com os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, perderá a sua eficácia e a sua validade, consequentemente, será suprimida do ordenamento jurídico. Então, não existindo mais lei, não haverá razão de ser para o prosseguimento da ação no âmbito estadual. Por outro lado, pode ser que o Supremo entenda que a lei não tem qualquer violação ao texto federal. E aí retorna a ação, prossegue a ação de cunho estadual, para que se analise se ela é compatível também com todas as regras e princípios da Constituição Estadual. Houve um caso, contudo, em que ninguém se atentou para a existência de duas ações, uma perante o Supremo e uma perante o Tribunal Local. Ninguém se atentou. Por isso, não houve a suspensão da ação no Tribunal Local. Com isso, tramitando os dois processos ao mesmo tempo, um perante o TJ local e um perante o Supremo Tribunal Federal, houve uma maior velocidade no processo local e o Tribunal de Justiça local julgou o caso. Nessa hipótese, haveria algum impedimento para o Supremo prosseguir na sua ação? Novamente, depende. Isso foi tratado recentemente em um julgado com vários esclarecimentos do ministro Alexandre de Moraes. O que se entendeu foi o seguinte: caso o Tribunal de Justiça local entenda que a norma é constitucional, nada impede que a ação no Supremo prossiga, já que a norma continua no mundo jurídico. Agora, se entender que a norma é inconstitucional, aí que vem o detalhe. Depende. Veja que, se a decisão pela procedência da ADI estadual se der porque a norma local ofende a norma da Constituição Estadual, que não tem similitude com a Constituição Federal, que não está repetindo nada da Constituição Federal, nesse caso, o julgamento de procedência encerra qualquer discussão, inclusive a ação no Supremo. Porque a norma já foi retirada do mundo jurídico em face de uma violação a uma norma da Constituição Estadual que não tem nada a ver com a Constituição Federal. Então, a questão findou naquele momento. Agora, mesmo que haja um julgamento de procedência, ou seja, a declaração de que a lei local é inconstitucional, mas em face de norma da Constituição Estadual que guarda similitude com a Constituição Federal, nesse caso, como repete um texto da Constituição Federal, a última palavra haverá de ser do Supremo. Então não há qualquer obstáculo ao prosseguimento dessa ação. Bom, vimos então como funciona no caso de ajuizamento simultâneo de ações. Agora resta tratarmos de algumas formalidades a respeito da decisão da ADI no âmbito estadual. Primeira questão: quais são
os efeitos dessa decisão caso haja a declaração de inconstitucionalidade da lei estadual ou da lei municipal. Pode-se entender em um primeiro momento, de maneira equivocada, que a decisão terá efeitos limitados àquele território. Então, uma determinada lei municipal foi declarada inconstitucional, a inconstitucionalidade só produz efeitos em face daquele município. Nada mais equivocado. A doutrina explica de maneira tranquila, cito, por exemplo, os ensinamentos do professor Ingo Sarlet, em conjunto, em coautoria com os professores Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, no seu curso de Direito Constitucional, no sentido de que os efeitos erga omnes, ou gerais, nada tem a ver com limitação territorial. Inclusive, foi uma discussão existente no âmbito da ação civil pública, o artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, que é tema de outra aula, é outro assunto. Mas a discussão é parecida aqui. Não há limitação territorial. Os efeitos são para todos, ainda que se trate de uma lei municipal. Outra questão bastante relevante diz respeito à possibilidade de modulação dos efeitos. Vimos em aula anterior que, no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, o artigo 27 da Lei 9868 de 99 dispõe que, mediante razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderão 2/3 dos ministros do Supremo, ou seja, pelo menos 8 ministros, decidirem que uma declaração de inconstitucionalidade terá efeitos restritos ou somente a partir do trânsito em julgado, ou de eficácia a partir de outro momento para o futuro. Será que essa disposição também seria possível no âmbito estadual? Entende-se que sim. Do mesmo modo que em uma ação de controle abstrato o Supremo poderá fazê-lo no âmbito federal, os tribunais de justiça locais poderão fazê-lo no âmbito estadual. Há essa previsão, a título exemplificativo, no regimento interno e na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, regimento interno do TJDFT e na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Seria necessária a comunicação à Assembleia Legislativa para que houvesse a produção de efeitos gerais? Também não é necessário, pois se trata de controle concentrado abstrato, que produz efeitos gerais, como vimos que não é nem mesmo limitado ao território. Portanto, não há necessidade de comunicação à Assembleia Legislativa. E uma última questão, seria cabível algum recurso dessa decisão de âmbito local? Vimos que em casos excepcionais, tratando-se de norma de reprodução obrigatória ou absorção compulsória, caberá o recurso extraordinário excepcional com peculiares efeitos erga omnes ao Supremo. Mas também é cabível, o entendimento da doutrina, também são cabíveis os embargos de declaração, assim como também podem ser opostos no âmbito da ADI federal. Quem teria a legitimidade para recorrer nesse caso? Tanto o legitimado ativo que instaurou a ação, quanto, entendimento do Supremo, o Procurador-Geral do Estado, em nome da Fazenda Pública. O Procurador-Geral do Estado, atuando em nome da Fazenda Pública, teria prazo em dobro, já que o Código de Processo Civil estabelece que a Fazenda Pública tem prazo em dobro para recorrer, para se manifestar nos autos? O Supremo entende que não. Entende que o prazo em dobro só é possível para ações de cunho subjetivo. Como estamos tratando de uma ação de cunho objetivo, não há dobra do prazo. O prazo é simples, ou seja, um recurso extraordinário deveria ser interposto em 15 dias, sob pena de preclusão, e não em 30 dias. Eu gostaria de chamar agora os nossos testes de conhecimento para encerrarmos a nossa participação aqui no Saber Direito. Vamos à tela? Primeiro teste: quem é legitimado para propor a representação de inconstitucionalidade estadual? Letra A. A definição cabe aos estados, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Letra B. Os mesmos legitimados para propor a ação direta no âmbito federal. Letra C. Os mesmos legitimados para propor a ADPF. Letra D. O Procurador-Geral de Justiça somente. Vamos à resposta? Letra A. A definição cabe aos estados, vedada a atribuição da legitimação de agir para um único órgão. Foi o que estudamos logo no início da aula. É disposição expressa do artigo 125, parágrafo 2º da Constituição, cabe à autonomia política do Estado, cuja única limitação é não estabelecer essa possibilidade a apenas um legitimado, ao Procurador-Geral de Justiça somente.
pelo menos 2, mas aí o Estado é quem vai optar por quais serão eles, podendo ser até mesmo deputados estaduais ou o Procurador-Geral de Estado ou comissões da Assembleia Legislativa. Vamos agora ao nosso segundo teste de conhecimento da aula de hoje. 2. Não podem ser parâmetro do controle de constitucionalidade estadual. A. As normas da Constituição Estadual que fazem remissão ao texto da Constituição Federal. B. As normas da Constituição Estadual de reprodução obrigatória da Constituição Federal. C. As normas da Constituição Estadual de reprodução facultativa da Constituição Federal. Ou D. As normas da Lei Orgânica dos municípios que integram o Estado. Vamos à resposta? Resposta letra D. As normas da Lei Orgânica dos municípios que integram o Estado. Meus amigos, como citamos aqui em sala de aula, as normas da Constituição do Estado serão o parâmetro do controle de constitucionalidade abstrato de cunho local. Ainda que repitam o texto federal, a diferença é que se a repetição for obrigatória, caberá aquele excepcional recurso extraordinário com efeitos erga omnes. E se a repetição for facultativa, uma norma de imitação, a decisão será irrecorrível, salvo embargos de declaração. Mesmo normas remissivas podem ser parâmetro do controle. Agora, as leis orgânicas dos municípios, não, pois não são entendidas como autênticas constituições estaduais, autênticas constituições locais, além de inexistir previsão na Constituição Federal. A doutrina e o Supremo entendem que o controle de leis municipais em face das leis orgânicas dos municípios é meramente um controle de legalidade e não de constitucionalidade. Com isso, finalizamos a nossa aula de controle de constitucionalidade avançado aqui no Saber Direito. Até breve. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.